segundo bloco do Quartel da Bola. Vamos falar sobre a Recopa, que foi disputada entre São Paulo e Corinthians. Primeiro jogo ontem. 2-1. Foi resultado justo, apesar de dois lindos lances do jogo. Uma falha compensou a outra. Acabou no 1-0, né? E como não tem critério de gol fora de casa, né? Eu acho assim, a falha mesmo, na minha opinião, eu achei a do Cássio. Sim. Porque a do Rogério, a gente sabe que ele joga adiantado. Os jogadores também, os adversários sabem, tanto que o Renato Augusto ele falou que ele estava observando, né, desde o banco que o Rogério estava adiantado, né? Aí já virou meme, né? Sim. Eles já tiraram uma foto dele no Pacaembu, diz que ele já está se adiantando para o próximo jogo. E tem outra questão também, que falou pelo Renato Augusto ali, que é um jogador inteligente. Sim. Se cai pelo Romarinho, ele nunca ia fazer aquilo. Se cai no pé, não sei, do Rafael Tolói no campo de ataque do São Paulo, ele não ia tentar encobrir o goleiro. Mas o do Cássio foi uma falha. Eu acho que não pode tirar o mérito do jogador do Corinthians. De forma nenhuma. Fazer o gol. Mas o do Cássio. Sim, foi horrível. E o Cássio ele vem numa... O Cássio eu acho que é ritmo, né? Desde o Mundial ele não pegou uma sequência comprida no gol titular do Corinthians. Ele já tinha falhado no último jogo da Libertadores, entre Corinthians e Boca, no chute do Riquelme. No Palmeiras e Corinthians, que eles deu socão nas borboletas. Mas é um resultado que não quer dizer nada, porque o São Paulo pode muito bem vir no Pacaembu fazer 2-0. E Recopa é um campeonato que quem perder não vai chorar loucamente, né? E quem ganhar também não vai comemorar daquela forma. Não vai andar no caminho de Mas eu acho que por esse motivo mesmo vale mais pro São Paulo do que pro Corinthians. Sim, porque o Corinthians ganhou o Paulista agora, ganhou... Isso, e outra, o São Paulo, né, faz muito tempo que não ganha do Corinthians. Sim, né? e no mata-mata. Além do que a torcida do Corinthians, ela vive numa lua de mel com o time nos últimos anos. E a do São Paulo tá quase em clima de separação já, tanto que pediu o Muricy. Que se alguém tivesse em 2007 ia falar, nossa, o São Paulo numa crise, né? Sim. Ele sempre foi o exemplo de nunca ter crise, ou sempre esconder isso muito bem, né? Não deixar isso pro holofote. Agora qualquer jogo está dando uma crise no time. Um exemplo de gestão, né? São Paulo sempre foi gestão, transparência. Só que já está se tornando o erro que era do Palmeiras e do Corinthians, né? Sim, o São Paulo tá virando que... Coronelismo, né? Tá virando o que o Corinthians foi há um tempo atrás. Sim, e o Corinthians tá virando o que o São Paulo era. Mas eu acredito que foi um resultado justo, mas não tem nada a ganho. O torcedor corintiano não pode comemorar, o torcedor são paulino não precisa se lamentar, que dá para reverter ainda. Mas eu acho que ficou meio mal encaixado no calendário essa Recopa. Eu acho que ficou meio mal encaixado no calendário. E além do mais, né, a TV aberta nossa conseguiu fazer um grande estrago, né? Porque no dia do jogo do Atlético Mineiro você se concentrar para um torneio que não vale muita coisa. Não tem tanta relevância, né? Vamos ser sinceros. Então aí ficou evidente também a questão, acho que, da restrição regional da TV aberta, né? Sim. Porque o time não é de São Paulo, então eu não vou passar o jogo para São Paulo da Libertadores. Não faz sentido, porque quem gosta de ver o campeonato importante queria ver o jogo também. Sim, é complicado, mas a Recopa não merece também muito comentário. É um torneio de tiro curto, uma final só, mas... São dois grandes clubes, qualquer um que ganhar não é surpresa. Sim, com certeza. Pode acontecer de tudo, porque clássico é clássico e vice-versa, como diria o grande Jardel. Mas assim, o Corinthians deu um grande passo ontem, ele conseguiu ganhar fora de casa. Só que no Pacaembu, ultimamente, o Corinthians e São Paulo tem ainda mais São Paulo do que o Corinthians, então não adianta ir por essa estatística. Mas eu ainda acredito que o Corinthians entra um pouco mais de chance. Eu acho que o Corinthians aprendeu a jogar com a vantagem, né? Ele tem isso desde da campanha da Libertadores, de jogar tranquilo, jogar com vantagem embaixo do braço, ter o regulamento a favor. E vai ter a pressão, né? Porque a torcida do São Paulo está sedenta de um título há muito tempo já. Ganhou a Sul-Americana, mas ganhou um título em cima de um rival, ia ser algo legal para a torcida. E ganhou a Sul-Americana numa final estranhíssima, né? Contra o por mais que, não que a gente está aqui cornetando, mas... também normal, né? Não é uma coisa... Também estamos cornetando. Só que se o torcedor São Paulino pudesse escolher entre uma final que o time voltasse para o vestiário, voltasse do vestiário, mas é nem só essa questão, porque se o Tigre volta ali, o Tigre tem a tomada de 10-0 do São Paulo. O São Paulo sempre conseguiu perder aquele título jogando sentado. Mas eu acho que o que falta é o São Paulo ganhar um título em cima de um rival. Sim. E ainda mais em cima do Corinthians, que
tá entalado, tem tido uma vantagem grande no mata-mata. E virou a maior rivalidade do estado, né? Sim, até pela decadência do Palmeiras. Sim. A ausência do Palmeiras, a decadência do Santos. É que o Santos tem aquela rivalidade, mas o Santos Neymar, Robinho. De resto, que me perdoe o Santista, mas a gente que é torcedor sempre considerou o Santos como se fosse um time simpático. O Santos ou aquele time simpático ou aquele time que se odeia quando está na fase muito boa, porque quando está na fase muito boa é difícil. O Santos é um time charmoso, né? É o time do Pelé. Sim. É o time o praiano, é um time charmoso, que tinha um futebol bonito até um tempo atrás. Aproveitar e falar isso também, que teve muito torcedor santista que viu o primeiro vídeo e falou que não tinha nenhuma camisa. Hoje também não tem, mas a gente falou do Santos. E a gente respeita muito o Santos. Não, e é porque ninguém tem a camisa do Santos também. Só tem a do... Aceitamos doações. Aceitamos doações da camisa do Santos, por favor. Mas um abraço para toda a galera santista que nos acompanha. Essa brincadeira do Santos é um time simpático. É que é um time que provavelmente é o time do pai de 70% do pessoal que está assistindo, do pai e do avô. Então por isso a gente considera um time simpático. É um time que todo mundo, se não gosta, pelo menos respeita. A rivalidade que existia antigamente entre Palmeiras de Ademir e o Santos de Pelé, hoje é o São Paulo e o Corinthians. Sim. E agora... Porque o Palmeiras está um tempo sem times dignos da camisa que veste. Sim. E o Santos, após a saída do Neymar e essa demora em subir uma nova safra de meninos da Vila, vai passar um aperto. Então vai sobrar para esses dois grandes dos times. Tanto que nós tínhamos comentado que não é um forte, mas é um possível candidato até para brigar contra o rebaixamento. E agora que a gente falou da Recopa, temos ontem, agora falando da dança dos técnicos, no final do jogo de ontem a torcida de São Paulo pediu o Muricy Ramalho, que tá solto no mercado, né? Então, mas é a mesma torcida que o cara, depois de ter sido tricampeão brasileiro, chama ele de burro e manda ele embora. Sim, é uma questão complicada. Então, o amor aí, que o torcedor, essa relação de amor e ódio, ele sempre exalta, ou ele xinga, ou ele louva, ele engrandece, ou ele rebaixa. Eu acho que virou um mantra para a torcida de São Paulo esse negócio de Muricy, porque independente do técnico que tiver lá, eles vão pedir Muricy. E ele foi um dos mais vencedores, né? Que passou pela história de São Paulo. Mundial pelo mesmo time, tricampeão brasileiro pelo mesmo time, de forma seguida. Em sequência mesmo. E até interessante que você comentou isso daí, por causa da questão da longevidade, né? Se você for pegar na história dos clubes brasileiros, o Muricy, com a relação dele com o São Paulo, foi uma relação extremamente longa. Porque o histórico de time brasileiro é você ter um ano e meio, né? Se você pegar a média, isso piora muito. Tem clubes que a média do técnico é um ano. Você tem casos, por exemplo, no Flamengo, de técnicos que ficar 25, 30 dias. O Júnior no Corinthians, quando ficou um jogo só contra o próprio São Paulo. Sim, a Frânio Ryu, final dos anos 90, ele tinha sido revelação de vários times do interior, Mojimirim, do próprio Guarani. Ele veio para o Corinthians, ele teve uma partida contra o Guarani, o Corinthians tomou de 4-0 e foi mandado embora. Me fez lembrar o Renato Gaúcho, não foi? Acho que assinou com... Acho que tinha assinado com... Eu não lembro qual time que ele assinou, mas por fim ele nem ficou no time. Ele se apresentou, acho que foi no São Paulo, mas foi jogar no Atlético Mineiro, não foi? Vou pesquisar aqui. Google. Se não tem no Google, falando em Google e São Paulo aqui, começando a falar das transferências internacionais, não sei se o torcedor São Paulino vai comemorar ou não, mas o Olympique de Marseille tirou o Paulo Miranda do São Paulo por 13 milhões de reais. Aquele Paulo Miranda que era criticado. Agora ele explode lá, o São Paulo diz que ama ele, que nem fez com o Kaká, né, que saiu do São Paulo com a torcida gritando pipoqueiro nas costas dele. Por isso que essa questão do amor e ódio da torcida, a torcida ela tem uma opinião muito de momento. Sim. Né? Ela não é uma paixão, né? E a paixão nunca é algo sábio. O torcedor não quer ver o time dele perdendo. De maneira nenhuma. Esse é o ponto. Né? O time dele pode ter o melhor jogador do mundo. Quando só perder, ele vai pedir para tirar. E lembrando, o Paulo Miranda é o mesmo que desmaiou na entrevista de apresentação do São Paulo. Foi ele. Não, mas é o nome de Paulo também, né? Porque lembra do Paulão, o zagueiro que veio do Mojimirim, São Paulo em 99? Ele foi dar entrevista também na apresentação e desmaiou. Falou que não tinha feito a refeição legal. Falar nisso, quem está na internet, depois procura aí no YouTube. O jogador brasileiro lateral do Sport em Portugal foi apresentado e ele cometeu algo bem deselegante no meio da entrevista. Não, quem que era? Ele teve um momento de fratulência no meio da entrevista. Quem que foi? Não foi o Rony? Não.
Existe um histórico de gafe em apresentação, né? A nova é a do Mario Götze, né? Mario Götze, com a camisa de uma fornecedora de material esportivo da Nike. No evento da Adidas. E se apresentando com a camisa do Bayern, que é um patrocínio da Adidas. E pior, né? A Adidas é alemã, né? E é acionista do Bayern. E é acionista do Bayern. É o Bayern que, para mim, vai ser o bicho-papão. Acredito que entra como grande favorito novamente. Em tudo, né? Sim. No âmbito nacional, só o Borussia pode chegar perto, mas pela questão da rivalidade. Porque time por time, o Bayern está... É o regionalismo, né? Sim, o Bayern está um degrau acima. E as contratações, o Götze eu chamo contratação pontual, uma boa contratação ali. O Bayern de Munique abrindo nessa faixa aí, bom, o Guardiola todos já sabíamos, o Mario Götze, que nós comentamos aqui, sim. Um zagueiro que vem do Mainz 05, que é o Kirchhoff. Que pode ser uma aposta como o Dante, deu certo, como né? Dante, vindo de um clube menor também, como foi o Borussia Mönchengladbach. E existem especulações de Wayne Rooney, que tinha uma briga muito grande com o Alex Ferguson nos últimos anos. Sim. O próprio David Luiz, que está aí muito mais valorizado ainda depois da Copa das Confederações. Podia fazer uma dupla legal junto com o Dante ali, né? Uma dupla capilar bem descolada. Uma disputa de cabeça. Um bom exemplo de venda de peruca, né? Sim. Da torcida. O Anderson Varejão já foi pro Zenit o Timo Schuck, que veio de lá, né? Na verdade o Timo Schuck, ele foi assim, ele foi uma revelação na Ucrânia do Shevchenko em 2006 na Copa. Sim. Mas ele foi aquele jogador que no clube ele não conseguia fazer o papel. E ele foi pro Bayern depois de acho que foi uma semifinal, não foi, da Liga Europa, que o Zenit atropelou o Bayern Munique. Acho que foi 4-0 no primeiro jogo. Isso. O Bayern resolveu trazer ele. Mas é um jogador de bom futebol, porém caseiro, joga na Ucrânia, fica ali, não deu certo, né? E eu acho que assim, um outro ponto aqui que vai ser bem mexer com todo mundo aí, o Mário Gomes. Sim. Tem Manchester City e Chelsea na jogada. Para qual dos dois ele vai, a gente não sabe. A questão do Manchester City, dele ir para o Manchester, daí a gente já fazendo um gancho nisso, porque o Dzeko está indo para o Milan, né? Ou está em conversações avançadas. Negociação. E chegou no Manchester City o Jesus Navas, né? Além de que eles estão atrás também do Cavani. E do Negredo também, né? Do Negredo. Do Pellegrini. Daí você tem especulações assim que eu acho que não vão acontecer, mas até fala assim Fred, né? No Manchester City. Só que o Manchester City também, os proprietários têm aqueles devaneios, né? Sim. Vão gastar dinheiro, a gente também não sabe de onde vem esse dinheiro, se realmente uma coisa de seriedade ou se é simplesmente ali para contratar, né? De uma forma ou de outra. Mas eu queria entender o critério de contratação do Manchester City. Nenhum. Porque o Manchester City tem dinheiro para comprar, eu até já disse isso no outro debate, creio eu. Eles têm dinheiro para comprar vamos usar um exemplo aqui, tem dinheiro para comprar o Marcelo e resolvem comprar o Abidal. O Chelsea tem essa mentalidade às vezes. Tem dinheiro para comprar o Thiago Silva e compra o Betão. E por uns valores estratosféricos. E paga caro em um volante da Geórgia, lateral da Sérvia. Então, aí que a gente começa, eu pelo menos começo a pensar, da onde, né? Será que isso também não tem fundo? Porque se você, aquele negócio, você compra com o seu dinheiro, você pensa bem, se a sua mãe te dá o dinheiro para fazer a compra, você não quer saber, você vai esbanjar tudo. Isso aconteceu quando eu era criança. Falando de volante de Inglaterra, temos aqui que a Roma libera De Rossi para ir para o Chelsea. Então aqui eu posso pôr ele como concretizado. Agora ele disse que todos estão no mercado. O De Rossi, eu vi aqui no... Pro Chelsea? Sim. Então já pegando esse gancho, tinha fechado já com o Schürrle, né? O atacante que veio do Bayer Leverkusen. Aí como conversações avançadas. Hulk, que o Zenit, a gente até a camisa dele aqui como uma homenagem, né? Linda camisa. Mas o Zenit, ele é um clube que tem vários problemas com estrangeiros, principalmente sul-americanos ou pessoas negras, né? Sim. A gente sabe do histórico da torcida, como é complicado, né? Mas eles têm aqui o Chelsea, ainda em conversações com Cavani, Markovic, que é um zagueiro do Partizan Belgrado, o Fábio Coentrão, do Real Madrid. Que com certeza vai sair, né? Diego Godin, que está preferido também por outras equipes também, viu? Está bem alta, também por causa da Copa das Confederações. Sim.
Está tentando também trazer um lateral, o Vanderbilt, que foi titular da Holanda, né? Já era para ter vindo. Foi para o PSG. Do PSG. E o Matic, né? Sim. Que é o volante do Benfica, de Portugal. Estão voltando do empréstimo esse ano, que passou uma temporada fora, no Madrid. O Lucas Piazon, brasileiro aí, que foi emprestado para o Málaga, né? Acabou não sendo aproveitado, até porque o Málaga passa problemas financeiros graves, né? E fala-se também no Wallace, lateral do Fluminense, né? O Wallace que eu estou vendo aqui que é um ponto interessante também da gente falar, porque é o segundo ou terceiro jogador que a gente está falando do Fluminense aqui, e pode ser que seja um outro clube que tenha um desmanche no Campeonato Nacional. Sim. E vai sofrer com isso. E o Wallace aqui ele vai ser usado como contrapeso na contratação do De Rossi. Pode ser. Então ele vai uma ponte, né? Ele vai para o empréstimo. E existe o questionamento do Deco, né? Da continuação do Deco no Fluminense. Sim, com certeza. Aqui também não sei se faz muito sentido porque é um jogador que machuca demais, né? É o Valdívia do Rio. Só lembrando que você falou do coentrão no Chelsea, isso tudo tem um nome por trás, né? 2, na verdade. José Mourinho, que é a grande contratação da Chelsea. Aí entra um ponto interessante, ó. Negociações. Depois a gente vai falar desse novo rico também, ó. John Terry indo para o Monaco, Fernando Torres voltando para o Atlético de Madrid, depois de passar por um grande clube como o Chelsea, né? Como ele disse, né? Agora isso é um clube grande. Essa eu acho que já é uma prévia de que ele já está querendo não encerrar a carreira, mas o objetivo já desse jogador já é outro, não é mais tanto lutar pelas conquistas, que é o Frank Lampard. Tem uma proposta do LA Galaxy e do Anzi, né? O Maludá está voltando para o Paris Saint-Germain. E aí tem o Davi Luiz nessa disputa aí, Barcelona e Bayern de Munique, que é dois pesos gigantes, né? Para qualquer um do que eles forem, tá valendo. Ele deve estar dando risada sozinho, né? Com certeza. E o Romeu, que é o volante que está indo para o Valência, né? E vamos lembrar também que o impossível aconteceu. Paulo Ferreira foi embora do Chelsea. Isso, o Mourinho chega e o Paulo Ferreira vai embora após 10 longos anos. Era tipo o Bozingua com o Filipão no Chelsea. Sim. Onde ele ia, ele levava o Arce, Filipão. Sim, o Luxemburgo e o Fabiano, gênio. Maldonado. Agora, já que a gente está ainda na Inglaterra, só fazer uma menção, não é uma transferência, mas a gente estava conversando até aqui nos bastidores. Procura na internet o terceiro uniforme do Liverpool. Mas não procura no escuro antes de dormir, você vai se assustar. Olha, todos nós gostamos de futebol, amamos esse esporte, gostamos das camisas, mas a do Liverpool não dá. Não dá. Se vierem falar assim, eu te dou uma personalizada, autografada pelo time inteiro, você vai negar. Você vai aceitar por educação. Jorge Campos reprovaria. Jorge Campos, muito bem. Jorge Campos reprovaria. Eu acho que ela foi desenhada num trio. Jorge Campos, Darnley e Sidney Magal. Acho que sentaram para desenhar essa camiseta. Por aí. Olha, é feia, viu? E o Liverpool? Parabéns para a Orher, viu? Patrocinador, fornecedor de uniforme. Né? Se você vê esse produto na rua, grande abraço pro desenhista dessa camisa. O desenhista não deve saber nem o que é futebol. Acho que eles pensaram assim, a gente já está aqui, está fazendo contratação pequena para um time grande, está transformando um gigante num time quase pequeno, vamos falar a verdade. Acho que eles pensaram, falta alguma coisa, vamos destruir o uniforme. E até pegando esse gancho, você vê que é uma coisa interessante, né? Mas você já, não sei se vocês começaram a reparar, que está sumindo a marca Umbro. Sim, a seleção da Inglaterra, que era o principal emblema da Umbro. Que era um patrimônio inglês, né? Sim. Com uniformes belíssimos, um material de extrema qualidade, não recebemos, né? Não, nada. Patrocínio. Tanto que ninguém está de Umbro aqui. Aceitamos doações. Mas assim, e aí vai o Liverpool, deve ter sido uma fábula de dinheiro, porque aceita esse fornecedor Warrior, que é o fornecedor. Eu acho que eles têm ligação com os donos do Liverpool. Pode ser. Aí, por ser um fornecedor americano, ele tem a comparativo de uniformes com esportes americanos, né? Então é aquela camisa do beisebol, de futebol americano. Mas esse terceiro uniforme, não sei, parece um uniforme de paintball depois de utilizado. Eu acho que foi alguém da ESPN que falou que é um abadá. Parece uma careta na Inglaterra. E pra fechar o Liverpool com chave de ouro, né? Porque falta pouco para fechar o clube, né? Eles estão atrás de Papadopoulos, zagueiro hoje do Schalke 04, fez várias lambanças pela Grécia nas eliminatórias. O Cello, do Barcelona. O Miratin
Miljakovic, é um meia do Shakhtar, que esse até aqui, vendo alguns jogos da Liga Europa. E se encaixa bem no time, né? Sim. O Ioni, que é zagueiro do Sporting de Portugal, e o Christian Atsu, que é um atacante que hoje joga no Porto, né? Já encerrou a carreira o Kerrer, né? Que virou comentarista, né? Milhares de anos aí no Sporting. 23. O Andy Carroll, que já estava jogando, foi fechado, concretizado e agora fica no West Ham mesmo. Torcedor do Liverpool, agradeço. E tem dois objetivos, né? A transferência do Daniel Agger, que parece um pirata, né? Não parece um jogador de futebol. Ou Barcelona ou Monaco, aí de novo o Monaco envolvido numa negociação. Tudo zagueiro, né? E o Luís Soares, que falam muito em Real Madrid ou Chelsea. Entrou na jogada agora também. E aí eu digo, se saiu o Luís Soares, complicou o ataque todo. Vai ficar, complicou o time todo, né? O time. Eu acho que essa Copa das Confederações, não pela questão do título, mas acho que a questão do Uruguai se renovou, porque agora só estão falando em nome do Uruguai.